Diante de uma plateia lotada, os governadores presidenciáveis Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior subiram ao palco de um evento de investimentos para defender a união da direita e disparar críticas ao governo Lula. Mas quem realmente brilhou foram Caiado e Ratinho, combativos, afiados e arrancando aplausos da plateia, enquanto Tarcísio, mais contido, acabou ofuscado, sem empolgar tanto. Confira agora os melhores momentos. Fala aí, gente bonita do canal Templos e Ruínas, pelo amor de Jesus Cristo. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, porque eu trouxe um vídeo aqui muito interessante, pessoal. Nós sabemos aí que Silas Malafaia ontem denunciou, fez uma grave denúncia aí contra Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, né? Ratinho Júnior. Quem foi o quarto governador, meu Deus? Foi Zema, beleza? 4 governadores aí. Pastor Silas Malafaia disse o seguinte: esses 4 governadores, eles agem com omissão, né? Eles omitem, nenhum deles fala de Alexandre de Moraes. Nenhum deles, só sabem meter o pau em Lula, que é a coisa mais fácil do mundo, porque o governo de Lula, né, tá caindo por terra, beleza? Então isso é muito fácil de falar. Agora, nenhum dos 4 abre a boca para falar de Alexandre de Moraes. E aí Silas Malafaia veio e deu uma botada pesada aí nessa parte aí, beleza? Dizendo que para o ano 2026 só terá o apoio de Bolsonaro quem for sangue no olho, quem quiser resolver o problema mesmo, né? Essa galera que vive em cima do muro não vai ter parcialidade com Bolsonaro, beleza? Então eu trouxe aí 3 governadores aí que se reuniram em um evento e barraram Tarcísio de Freitas já. Já está começando a haver rixazinha aí entre a direita, e isso vai causar divisão entre a direita, melhorando para Lula, né? Vamos ficar esperto nisso aí, beleza? Chama a vinheta aí, vamos direto pro vídeo, vai lá. Que eu não concordo bem com isso, que a primeira medida que eu vou tomar, eu acho que ela é extremamente simpática, que vai ser derrotar o Lula. É a primeira, certo? Então, essa é a primeira medida, vai ser derrotar o Lula. Então essa aí, ela tá vendo que, em primeiro lugar, eu sou um governador que consulto meus secretários. O que você está vendo no governo Lula, ao invés de consultar o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento, ele consulta o maqueteiro. Quer dizer, eu nunca vi na vida um governo que o ministro da Fazenda é do baixo clero. É a primeira vez que eu assisto o ministro da Fazenda não ser consultado, até porque ele quer tirar muito mais benefícios do ponto de vista ali pessoal para fazer uma campanha eleitoral do que realmente poder assumir a responsabilidade como governante. E o segundo ponto que eu acho importante, com todo respeito aos meus colegas aqui, é que eu tenho por convicção e na minha vida política de 6 mandatos no Congresso Nacional, é que o candidato a presidente da República, ele precisa de ter apenas um mandato para ter a coragem de fazer as mudanças que precisam ser feitas no país. Não dá para pensar em reeleição. Agora tem que enfrentar e tem que resolver definitivamente, não tendo o objetivo de segunda eleição. Agora o problema do Brasil, Rafael, e eu concordo boa parte, na grande maioria, que o Caiado está fazendo um grande trabalho lá na Secretaria de Segurança Pública, em São Paulo também, os estados aqui têm diminuído os índices de criminalidade, mas o problema do Brasil não é a polícia prender. A polícia do Brasil prende muito. O problema do Brasil é soltar bandido, é a impunidade. Então, eu tenho uma tese que não é uma tese nem minha, que eu fui escutando alguns desembargadores da área criminal do meu estado, que nós temos que fazer, isso uma emenda constitucional resolve, que é fazer com que cada estado possa legislar na questão penal. Como se fosse nos Estados Unidos. Como é nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que se eu mandar agora, hoje no Brasil, se um bandido que assassina um trabalhador, ele pega 8 anos de cadeia, com 2 ele está solto. Vocês sabiam disso? Você matar uma pessoa hoje... Eu tenho certeza que se eu mandar uma lei para a minha Assembleia, para a Assembleia Legislativa do meu estado, para que alguém que assassina um trabalhador pegar 40 anos de cadeia, ela é aprovada no outro dia. Então nós temos que deixar os estados legislarem em cima da segurança pública. Agora,
Não adianta, como o Ratinho falou, você prender e a turma soltar. Outro dia uma policial nossa foi num programa da TV Globo, né, falar sobre isso. E ela mostra a ficha corrida de um programa Mais Você, Mais né? Você. E ela mostra a ficha corrida de um criminoso. 16 vezes. A gente já chegou a prender aqui ladrão de celular, e o celular é uma chaga, 33 vezes. E esse cara ser solto. Imagina que outro dia os pais da secretária executiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico foram sequestrados. E a polícia, usando tecnologia, rapidamente chegou nos 2 primeiros sequestradores, foi para o cativeiro, prendeu os outros 2 sequestradores. 4 sequestradores presos em flagrante, quando foram para a audiência de custódia. Os 4 foram liberados. E aí, seria muito bom que a gente pudesse legislar sobre matéria penal. Porque se a gente não mudar a legislação penal, se a gente não mudar a legislação de processo penal, a gente não vai vencer essa guerra. Aqui, nós estamos expulsando o crime do setor de combustíveis. Eles foram tomando, e nós estamos reocupando esse espaço. Nós estamos ocupando o espaço do setor de resíduos sólidos. Nós estamos ocupando o espaço das organizações sociais de saúde. Então, onde o crime se instrumentalizou para lavar dinheiro, a gente está reocupando. O crime vai padecer na nossa mão. Aqui não vai ter espaço para o crime. São Paulo não vai ter espaço para o crime. E eu tenho certeza que nós vamos sim alterar a legislação penal. Nós vamos sim botar vagabundo na prisão, porque a sociedade não aguenta mais. Então está na hora de ter liderança para mudar esse cenário e devolver a segurança para a sociedade, porque a cidade é para o cidadão de bem. Tem um ditado que diz o seguinte, que eu gosto muito, que diz o seguinte: quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer estrada serve. E hoje nós temos um governo que demonstra para a população brasileira que não sabe aonde quer chegar. É um governo que, sobre uma questão tão importante, que é essa discussão do tarifaço do Trump, que muitas vezes o Brasil se vitimiza demais. É uma coisa pessoal contra o Brasil. Não. O Trump fez isso com a China, fez com o Japão, fez com as Filipinas, fez com a Índia. O que os outros países... Com o México. Com o México, com o Canadá. O que os outros países fizeram? Foram lá, mandaram o seu chanceler, mandaram os seus representantes e sentaram na mesa para discutir. Aqui a gente faz vídeo na internet para brincar com esse assunto, como lamentavelmente o presidente da República fez esses últimos dias. Você não vê o chanceler indo para lá para discutir esse assunto. Então, quer dizer, quando você tem um governo que não leva a sério assuntos importantes, infelizmente a população antecipa o debate porque quer uma mudança. Então eu penso que a parte boa de tudo isso: o Brasil tem a melhor safra de governadores dos últimos 30 anos, em qualquer região do Brasil. Em qualquer região do Brasil. E muitos deles têm condições de representar essa esperança que é tão necessária para a população brasileira, porque o Brasil é uma potência. O Brasil, de forma responsável, é possível ficar entre as 5 maiores economias do mundo num prazo de 10, 12 anos, se souber o caminho que quer tomar. Governador, em 30 segundos, o que falta, na sua opinião, para a gente fechar um acordo com os Estados Unidos? Que atitude falta? É alguém ir lá, sentar com os Estados Unidos, como fez o Canadá, como fez a Índia, como fez a China, como fez o México, e parar de falar de desdolarização do comércio. O Trump não pegou o Brasil para discutir esse assunto por causa de Bolsonaro. O Bolsonaro não é mais importante que a relação do Brasil e Estados Unidos. Claro que pode ter até um afeto ali entre os dois, mas a discussão de desdolarizar o comércio, que nem a China, que fatura 25 trilhões de PIB, a Rússia, que é o maior inimigo dos Estados Unidos, nunca tocou nesse assunto. A Índia, que cresce 7,6, nunca tocou nesse assunto. Aí foi um brasileiro querer falar de desdolarização do comércio. Quer dizer, uma falta de inteligência. O que a gente está fazendo aqui? Primeiro ponto, vamos liberar um crédito subsidiado, um crédito muito mais barato, né, com uma taxa de juros subsidiada, com 5 anos para pagar, com 1 ano de carência, para tentar dar um fôlego, tentar dar fluxo de caixa. Segundo, vamos fazer uma grande liberação de créditos acumulados de ICMS, e a gente está estudando outras medidas. Terceiro, estamos conversando
A gente está buscando parlamentares americanos, estamos buscando os contrapartes americanos, as empresas americanas, tentando pegar agentes do governo americano que possam sensibilizar para o tamanho do problema. Né? E estamos fazendo isso de uma forma profissional, de uma forma silenciosa, para ver se a gente consegue atenuar esses efeitos. Porque, infelizmente, hoje, a gente vive um momento onde se busca tirar proveito político de tudo, se busca dividir o país. E aí o Ronald Reagan tem uma frase que é célebre, né, e que é super importante, super atual para o momento que a gente está vivendo. A gente nunca vai fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. A gente nunca vai fortalecer o assalariado prejudicando o empregador. A gente nunca vai ajudar aqueles que precisam da ajuda permanente do Estado, fazendo o que eles deveriam também fazer. E é isso que a gente não pode aceitar. Esse cenário de nada pode estar acima do interesse nacional. E quando a gente fala em soberania, a pior agressão à soberania é a divisão interna. A divisão interna é o que enfraquece o país. Então, se a gente não botar a bola no chão, não agir como adulto e não resolver o problema, quem vai perder é o Brasil. E a consequência virá. E aí nós vamos trabalhar para que a consequência não venha. Que vocês viram uma coisa que está bem claro. Na verdade, o Lula não quer resolver o problema do tarifaço. Vamos ser realistas, todos nós aqui temos aí a capacidade de interpretar muito bem o que é que ele está criando com tudo isso, né? Ao invés de ele tentar buscar aquilo que foi colocado aqui pelo Ratinho, pelo Tarcísio, que é de ter aquilo que é um Itamaraty brasileiro. A chancelaria brasileira já foi tida como uma das melhores do mundo. Eles destruíram o Itamaraty brasileiro, tá certo? Hoje é muito mais um Itamaraty ideológico do que um Itamaraty de poder buscar soluções, como nós vimos agora a Índia buscar, a Indonésia, a União Europeia, a China, todo mundo saiu aí da taxa, veio para 15%. E o Brasil, ele fica cada hora com uma frasezinha de efeito. É o imperador do mundo, só vai ter problema o dia que eu resolver taxar os americanos, eu vou chupar jabuticaba. Então vocês veem que não tem nada de responsabilidade. Ele está fazendo isso num acirramento ideológico, num acirramento de luta de classe para antecipar o processo eleitoral. Quem é o Lula para falar de soberania, gente? Pelo amor de Deus, é o maior entreguista do mundo. Estava lá batendo palma para os russos invadindo a Ucrânia, tá certo? Quem é um homem desse para falar em democracia? Afrontando o Milei ali agora há pouco, lá, indo na casa da Cristina Kirchner, lá dizendo que ela deveria ser liberada, que é um absurdo. Então vocês veem que o Brasil hoje está sendo jogado na mão de um homem que ele não tem o menor preparo para governar mais o país. O que fica claro é que ele, ao invés de ter lá um ministro da Fazenda, um ministro do Planejamento, capaz de debater os grandes temas, ele se foca no maqueteiro dele. Ele é um presidente maqueteiro que quer fazer sua campanha em 2026. Ele não quer papo, ele não quer conversar com o governo americano. E ele quer pousar como se ele falasse em soberania. Então, soberania, nós sabemos muito bem se o Brasil é dos brasileiros. Sim, mas o Brasil não é do PT, tá certo? O Brasil é dos brasileiros. Por exemplo, nem eu, nem o Tarcísio, nem o Ratinho, nós não fomos consultados para tomar essa posição, não. E nós, governadores, estamos sofrendo por uma irresponsabilidade do seu Lula, que até hoje não mandou ninguém para fazer o trabalho da chancelaria. Quem está sofrendo somos nós três. Aqui é problema na carne, é problema na exportação e dele também. E vem cá, e a nós? Nós estamos de acordo com essa postura dele? Não, não estamos, não. Tá certo? Então os governadores têm que ter poder de decisão nesse assunto também. Não é querer decidir por Goiás, por São Paulo, pelo Paraná e pelos outros estados. Esta é a afronta que tem sido feita a nós. Caiado, tinha uma frase que me chamou a atenção na Batavo, que era o seguinte: nenhum de nós somos tão bons como todos nós juntos. Nenhum de nós somos tão bons como todos nós juntos. Com essa frase, a gente pode esperar da direita brasileira, aqui representada por vocês, algum tipo de união em 2026 para o cenário eleitoral, começando por você? Rafael, sim.
Primeiro um ponto positivo. Esse espectro, né, ideológico tem quadros e bons quadros. O grande problema é quando se não tivesse quadros para poder representar. Segundo, a imprensa às vezes nos cobra, né? Mas tem união, vai ser quando? Vai ser no primeiro turno? Vai ser... Veja, existe um processo partidário, os partidos precisam obviamente eleger os seus representantes através de deputados, senadores, e é natural que talvez num primeiro momento cada partido busque ter o seu candidato, não só a deputado, senador, mas a governador, mas também a presidente. E isso é bom. O debate, mesmo entre os candidatos do mesmo espectro, isso fortalece a nossa democracia e fortalece a política, a boa política. O mais importante é que é um processo que provavelmente é de 2 turnos. Então aquele que puder e tiver condição e tiver a alegria de ir para um segundo turno, eu não tenho dúvida que vai ter a competência de juntar todo esse time aqui para poder apresentar um novo projeto para o Brasil, que é o mais importante. Governador Ronaldo Caiado, o senhor espera uma união da direita? Olha, vocês sabem que... O nome do seu partido é União Brasil, né? Já começa por aí. Na área da economia, eu tenho que tomar lição aqui de todos vocês, mas modéstia à parte, nós já temos uns anos de política e nós já temos uma certa experiência, não? Ratinho, Tarcísio e tudo mais. Minha gente, eu sei que às vezes a ansiedade da pessoa de querer achar que vai ter uma convergência de um único nome num primeiro turno. Eu tenho que reconhecer que a única liderança no Brasil que deu conta de mobilizar, tá certo, e levar a população a participar dos movimentos populares, sem dúvida, é o Bolsonaro, tá certo? Além dele, todos nós somos líderes, de uma certa maneira, regionais. É lógico, o Tarcísio tem um espelho maior de São Paulo aqui, é uma estrutura maior, o Paraná. Eu sou lá de Goiás, pequenininho e tal, mas sabe como é que é? Cada um tem sua área de influência. Quando você solta um primeiro candidato só, no primeiro turno, um único candidato, você dá para a máquina do PT uma capacidade destrutiva que vocês não estão imaginando. Ele tem que destruir um único candidato, usando toda a máquina do governo para destruir aquele candidato. E, no entanto, quando nós somos aqui 3 candidatos, tá certo? Não tem como nos atingir a todos nós. E nós vamos chegar, um vai chegar no segundo turno e todos os outros vamos estar juntos. Essa que é a realidade. Nós temos que ganhar as eleições, nós vamos ganhar as eleições. Mas entendam, o que eu peço de vocês é que acreditem em nós. Nós sabemos fazer política. Tanto é que nós sabemos governar nossos estados. E nós governamos com a participação da Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Defensoria Pública. Ninguém governa no autoritarismo. Nós dialogamos e desenvolvemos o Estado. Agora, vocês precisam de acreditar em nós. Nós vamos saber ter um primeiro turno e no segundo turno, se Deus quiser, nós vamos dar conta de mostrar que a direita brasileira vai ser vitoriosa, se Deus quiser, nessa eleição. Governador Tarcísio, a união faz a força? Sem dúvida, a união faz a força. A gente tem consciência exata do momento crítico que o país está vivendo. O país está se distanciando das suas vocações. Imagina que a carga tributária vem aumentando, um imposto novo a cada 37 dias, um país que está maltratando o seu empreendedor, um governo que prega a divisão. Mas tem a boa notícia. Imagina que a gente sabe, né, o país que sempre teve carga tributária que oscilou em determinado range, a gente está no teto desse range, a gente tem receita de 19% do PIB, quando a gente sempre variou de 16 a 19, fazendo 0 de superávit, com déficit nominal expressivo, né? Déficit nominal que estão impondo aí crescimento da nossa relação dívida-PIB, isso vai ter que ter um freio. E a boa notícia é que nós temos um grupo que sabe exatamente o caminho,
que tem o caminho e tem a liderança para fazer uma reforma administrativa, tem o caminho e a liderança para trazer a desindexação da economia, tem o caminho e a liderança para fazer a desvinculação, tem o caminho e a liderança para poder colocar o Brasil no eixo do crescimento, para trazer a segurança, para endurecer com os bandidos. Tem uma turma aqui que sabe o que tem que fazer. Essa é a boa notícia número 1. A boa notícia número 2 é que o projeto nacional está acima de todas as vaidades. Então, eu prego sim a união, e seja o momento que foi, e aí há a sabedoria para definir esse melhor momento, definir a melhor estratégia, porque a gente tem que mudar o rumo do Brasil. O Brasil merece isso. O Brasil é um país muito grande, de gente trabalhadora, de gente criativa. O Brasil é um país que está vocacionado para dar certo. O Brasil é um país que está vocacionado para explorar os seus diferenciais competitivos na área da transição energética, os seus diferenciais competitivos na área da economia do conhecimento, seus diferenciais na área da biotecnologia. Está preparado para dar um salto e tem gente boa para isso. Se engana quem pensa que uma liderança como Jair Bolsonaro vai ficar de fora desse processo, seja na condição que for, porque ele vai participar desse processo. Se engana quem pensa que vai haver um grande racha na direita. Não vai, porque essa turma vai estar unida e essa turma vai transformar esse país que o Brasil merece. Pessoal, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, venha fazer parte aqui dessa comunidade para trocar uma ideia sobre o que está acontecendo em nosso país. Espero vocês no próximo vídeo. Chama a vinheta comigo em 3, 2, 1. Vai lá, meu irmão.